Irmãos, no decorrer da nossa caminhada, nós temos aprendido com Deus, não é verdade? E todas as vezes que nós nos aproximamos mais do Senhor, mais dele recebemos. E nessa tarde nós queremos também ouvir do Senhor o que ele tem para nos falar. Eu quero, junto com você, deixar que o Espírito de Deus venha ministrar aos nossos corações. Você é meu convidado para estar atento, deixando que o Espírito de Deus fale a tua vida. E nós vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Irmãos, quando você estava solto neste mundo, nós sabemos que as coisas eram tanto quanto difíceis. Passávamos por problemas os mais diversos, a tristeza que nos abatia, talvez as depressões, as síndromes, entre outros tantos problemas que envolviam a nossa vida, que de uma forma intensa, de uma forma forte, nos puxava para os lugares difíceis, que nos afastava cada vez mais de Deus. Vivíamos uma vida sobrecarregada, uma vida cheia de problemas, uma vida que transbordava de problemas, tristezas, aflições, preocupações, e vai por aí, não é, amados? E vai por aí. Tudo isso, irmãos, é em decorrência dos problemas comuns àqueles que estão longe do Senhor. Quando nós estamos longe de Deus, nós estamos sujeitos a toda sorte de dificuldades, a toda sorte de problemas, a toda sorte de males, porque a vida do ser humano que está distanciada de Cristo, ela é aberta a toda a ação do príncipe das trevas. Ele tem poder, tem autoridade, ele toca, ele move, ele te perturba, ele rouba a tua paz, ele rouba a tua alegria, ele destrói a tua família, destrói os teus bens, destrói a tua moral, enfim, o capeta faz assim, ele age assim. Isto é comum ao seu caráter, é comum ao caráter do diabo trazer os males sobre a humanidade. Mas, irmãos, nós temos uma esperança, o ser humano tem uma esperança. Essa esperança nos é dada por Cristo Jesus. Essa esperança nos é dada pelo Senhor, aquele que um dia nos amou de uma forma tão intensa, de uma forma tão maravilhosa, a ponto de deixar a glória, tornar-se homem e abrir assim um caminho para que nós pudéssemos trilhar até chegar aos céus. Vale ressaltar, claro, que a entrada desse caminho possui uma porta estreita. Essa porta é Jesus Cristo. Ele sim é a porta através da qual nós podemos trilhar, é através da qual nós podemos passar. E vemos que enquanto Jesus nessa terra esteve, ele trouxe ensinamentos profundos para aqueles que o seguiam, trouxe ensinamentos profundos que foram preservados através das Sagradas Escrituras e chegou também a nós nos dias de hoje. São ensinamentos que nós podemos ler na palavra, podemos assimilá-los de uma forma verdadeira, trazê-los para dentro das nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida diferente, uma vida de vitória, uma vida de libertação, uma vida verdadeiramente viva. E isto só é possível quando nós mergulhamos nas águas do Espírito e somos purificados no sangue de Cristo Jesus. Mas quando nós lemos o texto de Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, nós vemos aqui, irmãos, duas propostas do Senhor Jesus Cristo, propostas que procederam da boca de Cristo para aquele povo que eram seus contemporâneos, que estavam ali a escutá-lo.
mas são propostas também válidas para nós que vivemos 2000 anos após estas palavras serem proferidas. Porque a palavra do Senhor, ela é viva. A palavra de Deus não tem prazo de validade. A palavra de Deus, ela perdura pelos séculos dos séculos, dos séculos dos séculos, por todo sempre. Nos diz a palavra que o Senhor é imutável. Aquilo que Ele profere, não há mudanças. E as promessas de Deus são válidas também para nós. Nós que abraçamos a sua causa, nós que o abraçamos e o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. E ao lermos o texto de Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, vamos ler novamente para você, nos diz Cristo Jesus: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como eu disse anteriormente, irmãos, há duas propostas distintas de Cristo Jesus para a tua vida e para a minha vida. A primeira proposta: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A segunda proposta: tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis descanso para a vossa alma. Amados, quando nós ouvimos a primeira colocação, a primeira proposta de Cristo Jesus, nós vamos ver a demonstração do seu amor, veremos aqui a demonstração do seu zelo para com as nossas vidas, o seu cuidado para com o ser humano, a graça do Senhor que é dada, que é distribuída de uma forma maravilhosa e que toma-nos de uma forma intensa, que toma-nos de uma forma grandiosa. Nós vemos que o Senhor diz: vinde a mim, vinde a mim. Eis aí o convite aberto do Senhor. Estamos nós cansados, estamos nós com dificuldades, estamos nós sobrecarregados com as dificuldades, com os problemas que nos cercam no dia a dia. Nós temos uma solução. O Senhor nos oferece uma solução. Na verdade, é uma proposta de libertação que nos é feita pelo próprio Cristo Jesus. E essa proposta inicia com um convite. E o convite é que nós devemos ir até o Senhor. Amados, todas as ações do ser humano para com Deus, elas precisam partir da voluntariedade. Eu preciso querer receber do Senhor para que eu possa receber as bênçãos que Ele tem para a minha vida. Se eu não tenho esse princípio do querer, se eu não quero, com certeza não receberei aquilo que o Senhor tem reservado para mim, que o Senhor deseja oferecer à minha vida, colocar sobre a minha existência. Aqui o convite é: vinde a mim, vinde a mim. Amados, está você com um tanto de problemas, com um tanto de dificuldades? Há uma solução para você, há uma solução. Provavelmente você já ouviu esse texto no decorrer de toda a tua existência, sei lá quantos anos você tem. Talvez no decorrer da tua vida, você já ouviu esta palavra, tem ela de cor, sabe, esse texto decorado, mas nunca abriu o teu coração para aceitar o convite do Senhor. Muitas vezes somos assim, irmãos. Conhecemos aquele que pode alguma coisa fazer por nós, mas nem sempre estamos prontos ou estamos com o coração aberto para aceitar aquilo que quem pode abençoar pode oferecer. E nesse aspecto, quantas pessoas não estão chegando-se ao Senhor? Quantas pessoas não estão aceitando o convite de Cristo, mesmo estando dentro das igrejas, no hall de membro das igrejas, mesmo frequentando o culto, mesmo assim, ainda não deixaram se mover para atender o convite de Cristo Jesus. O Senhor diz: vinde a mim, vinde a mim. Amados, é preciso que nós saiamos do nosso lugar, que venhamos a dar passos para aceitarmos a proposta do Senhor,
Porque ao aceitarmos o convite do Senhor, juntos estamos aceitando a solução para os nossos problemas. Estamos juntos aceitando a solução para as nossas dificuldades, porque é isso que o Senhor quer fazer na nossa existência. Nós precisamos entender, irmãos, o Eterno, Ele tem poder para mudar até mesmo o impossível na vida das pessoas. Na verdade, não existe impossíveis para Deus. O Senhor, Ele é dono dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra. Foi Ele que nos fez vir à existência. Ele é o doador da vida e esse Deus Todo-Poderoso tem todo o poder, tem toda a autoridade para mudar toda a sorte de problemas que porventura tenhamos na nossa existência. Mas é preciso que entendamos, você entenda, que eu entenda que para receber as bênçãos do Senhor, o primeiro passo precisa existir. Eu tenho que aceitar o convite de Cristo. Vinde a mim. Mais interessante, irmãos, para o convite do Senhor ser aceito, eu preciso adequar a minha vida à vontade dEle. Eu só posso aceitar esse convite verdadeiramente. O vinde a mim só pode tornar-se uma realidade na minha vida a partir do momento que eu reconheço meu estado lastimável de pecador, eu reconheça meu estado de coisas erradas, que eu abandone tudo aquilo que desagrada a vontade do Senhor, que eu diga não para as obras da carne e que eu procure pautar a minha vida em princípios que foram dados pelo próprio Cristo. Só desta forma é possível aceitar este convite. Só desta forma é possível passar pela porta que é Cristo Jesus. Para que eu receba as bênçãos do Senhor, eu tenho que me achegar à sala do trono. E na sala do trono, a porta é Cristo Jesus. E eu só posso passar pela porta se minha vida estiver purificada, lavada, restaurada totalmente pelo sangue de nosso Senhor. Você tem confessado o teu pecado? Você tem reconhecido o teu estado de pecado? Você tem reconhecido que necessita de uma vida nova? Você tem reconhecido que precisa de mudança? Você tem reconhecido que precisa rever os teus conceitos, os teus princípios, as bases na qual está alicerçada a tua fé, para que você esteja em linha com a vontade do Senhor, para que você esteja em sintonia com a vontade de Deus? Se não houver essa semelhança com aquilo que Deus quer para as nossas vidas, se não houver essa semelhança com o caráter de Cristo, se não houver na nossa vida uma unidade com Cristo Jesus, é impossível aceitar o convite de Cristo Jesus que diz, vinde a mim, vinde a mim. Amém? Nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos compreender esta verdade. A segunda parte desse texto diz, e eu vos aliviarei. Todos aqueles que se achegam a Cristo Jesus, todos aqueles que atendem o convite do Senhor, o convite é, vinde a mim, vinde a mim. Todos que atendem este convite, estes recebem como recompensa o alívio que só Cristo Jesus pode dar. É o toque inicial de Cristo na vida de alguém, quando Ele move de uma forma poderosa, nos proporcionando, irmãos, o alívio que você precisa, o resultado da tua oração, o resultado do teu clamor. Nós precisamos entender que este mover do Senhor, podemos até chamar isto de primeiros socorros de Cristo. São os primeiros cuidados do Senhor para com as nossas vidas. São os primeiros cuidados do Eterno para com o nosso ser. E Ele nos alivia. Mas para que você receba o alívio do Senhor, para que você receba da graça de Deus, para que você receba a bênção que o Senhor tem para você, é preciso que haja um sair da imobilidade, um sair do lugar onde você está, um correr para o Senhor, um correr para o Todo-Poderoso. E isto se faz quando você mergulha a tua vida naquilo que é de Deus, naquilo que é do Senhor. Lendo a palavra, orando, jejuando, louvando, enfim, a partir do momento que você traz a tua existência para a vontade do Senhor,
Amém? Para que a vontade do Senhor se manifeste poderosamente na tua vida. O alívio de Cristo é possível. O alívio do Senhor para as vidas que estão cansadas e sobrecarregadas de problema é possível. Mas nós precisamos ir até o Senhor, ir até o Senhor. Busque o Senhor. Está você precisado? Está você necessitado? Está você querendo a graça do Senhor? É preciso buscá-lo. E para este buscar, tu precisas sair do teu lugar e ir ao encontro do Senhor. A segunda proposta do Senhor para a tua vida, e ela é bem clara, inclusive, nos fala: tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, quantas vezes você já leu esse texto e você não teve o cuidado de pesquisar o que significa jugo? Quantas vezes? Talvez se eu perguntar a você o que é jugo, você não sabe me explicar de uma forma plausível, de uma forma clara. Mas eu quero falar para você, irmãos, que jugo é um instrumento que é colocado sobre os bois. Geralmente é muito comum na zona rural, nas fazendas, principalmente nos tempos mais atrás, tempos mais antigos, as pessoas, os fazendeiros, usarem uma junta de bois, ou seja, uma dupla de bois. Sobre o pescoço dessa dupla de bois colocava-se um jugo, também conhecido como canga, popularmente conhecido como canga, na minha região inclusive é conhecido como canga. Esse instrumento une os dois bois, para que eles possam trabalhar juntos. A esta canga é amarrado um arado, uma carroça, é amarrado alguma coisa que queira transportar. Com esta canga, com este jugo, os bois conseguem transportar aquilo que é preciso. Mas, para que o trabalho seja perfeito, para que a dupla de boi trabalhe em perfeita harmonia, ambos precisam fazer tudo igual. Se vão para frente, os dois vão para frente. Se abaixam o pescoço, é preciso que os dois abaixem o pescoço. Se viram à esquerda, da mesma forma, à direita, enfim, a dupla precisa estar em sintonia. É nesse aspecto que o Senhor diz para você: tomai sobre vós o meu jugo. O Senhor está dizendo em outras palavras: tomai sobre vós a minha canga. Seja meu parceiro ao carregar sobre o teu pescoço, junto comigo, a canga, o jugo. Isso quer dizer que nós precisamos nos assemelhar a Cristo Jesus. Sermos parceiro dele em todos os aspectos, agirmos da forma que ele age. Nós não podemos agir de vontade própria, mas precisamos agir conforme Cristo Jesus age, porque nós estamos ligados a ele por uma canga. Você entende, meu irmão? É isso que o Senhor está falando na palavra. Nós precisamos tomar sobre nós o jugo do Senhor, carregar o jugo do Senhor, porque quando assim fazemos, as coisas vão funcionar da forma correta. Nós teremos a bênção de Deus. Estaremos em sintonia com o Senhor, e essa sintonia nos proporciona a mente de Cristo, o caráter de Cristo, os princípios que são comuns a Cristo Jesus, e esses princípios vão nortear por completo a nossa existência. Olha, tem que andar junto com Cristo Jesus. Nós não podemos andar desassociados de Cristo. Estamos vivendo dias em que as pessoas querem andar de forma independente com relação a Cristo Jesus. Fazem o que acham correto, falam o que acham correto, enfim, nós vemos nas ações que as pessoas querem independência, mas para que possamos ter vitória e recebermos o alívio, recebermos de Cristo as bênçãos, é preciso que estejamos totalmente dependentes dele. Nós não podemos andar desassociados de Cristo Jesus. O jugo, a canga que nos une, faz-nos andar conforme Cristo Jesus, no mesmo passo, na mesma direção. Enfim, tudo aquilo que é comum a Jesus é preciso que seja comum à nossa vida. Irmãos, os dias atuais são dias difíceis. Precisamos voltar para as verdades do Senhor.
Precisamos voltar para a realidade de Cristo. Aquele que cura, aquele que restaura, aquele que renova, aquele que pode mudar a nossa sorte, aquele que pode te dar uma vida de paz, uma vida de sossego, mas acima de tudo, uma vida no mover, no seu mover, na direção do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, e aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, impossível que andem desassociados de Cristo, aqueles que possuem verdadeiramente dentro de si o Espírito de Deus. Estes frutificam no Espírito, andam com Cristo e, por fim, hão de receber as bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Irmãos, quando nós procuramos viver desta forma, nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, vamos encontrar alegria, porque o descanso da nossa alma, ela se traduz em alegria, e essa alegria só é possível quando temos o óleo do Espírito de Deus derramado sobre a nossa cabeça, o óleo da alegria derramado sobre a nossa vida. Você só conseguirá descanso quando estiver em plena sintonia com Cristo Jesus. Se você hoje que me ouve, você que está ouvindo esta palavra, se porventura você tem vivido de uma forma a desagradar o Senhor, se você tem vivido longe da palavra, na verdade muitos nem conhecem a palavra porque não procuram lê-la, não procuram estudá-la, não têm uma vida de oração, não têm uma vida de comunhão, não têm uma vida de louvor, não têm uma vida de proximidade com Cristo Jesus. Eu quero afirmar para você, é impossível que haja descanso para a tua alma nesta situação. Não há como você receber de Deus o alívio, receber de Deus o descanso, se você não vive em comunhão com Ele. Entenda isso. O vinde a mim, ele é um convite voluntário, você precisa aceitá-lo de forma voluntária. Mas, ao aceitar o convite de Cristo, é preciso que você tome o jugo de Cristo, ou seja, tem que andar conforme Cristo, tem que andar na mesma direção, na mesma vontade, nos mesmos princípios. E quando você entende isso e coloca isto em prática, aí sim, o descanso para a tua alma você recebe o alívio, recebe a graça do Senhor, porque Deus virá de uma forma maravilhosa sobre a tua vida. Alguns até pensam, irmãos, que andar com Cristo Jesus é penoso, não é verdade? Há muitos crentes que acham que andar com Cristo Jesus é penoso, é difícil. Oh, misericórdia! Mas é assim, irmãos. Há muitos crentes que acham um peso, um fardo, andar com Cristo Jesus. Eis aí o grande problema. As pessoas que agem assim é porque ainda não conheceram verdadeiramente a Cristo. O texto que nós lemos, a segunda parte diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. As pessoas até entendem a primeira parte. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas conclui que Cristo errou na segunda parte, porque eles veem que a mensagem de Cristo é um fardo pesado. Não é um fardo leve, como ele afirma, mas é um fardo pesado. Quantos de vocês que estão me ouvindo neste momento que concordam e dizem, realmente, ser crente é um fardo pesado? Quantos falam dessa forma? Ser servo do Senhor é um fardo pesado. Muitos falam assim, irmãos. Muitos concluem que a vida cristã, uma vida de submissão a Cristo Jesus, é uma vida difícil, uma vida penosa, um fardo pesado, talvez até entristecedor. Tem muitas pessoas que enxergam desta forma. Sabe o que falta? Sabe por que isso acontece? É porque as pessoas ainda não entregaram verdadeiramente as suas vidas a Cristo Jesus. Quando nós vivemos 50% para nós, 50% para Deus, na verdade, o 50% de Deus, ele abre mão.
Porque o Senhor não quer partes, não quer percentuais, o Senhor quer tudo. E, consequentemente, você não consegue associar uma vida de felicidade, uma vida de vitórias, vivendo meio lá e meio cá, metade para Deus, metade para o mundo. Não há como você conciliar, meu querido. Ou você entrega-se por completo a Deus e recebe dele as bênçãos que ele tem para você, a libertação, a restauração, a renovação, ou você viverá uma vida miserável sobre a face da terra, uma vida ruim, uma vida na qual você almejará curtir este mundo, porém, com medo de Deus, não curte ao mundo. Mas como você está com o pé no mundo, também não consegue usufruir das bênçãos de Deus. E, consequentemente, terás uma vida vazia, uma vida ruim, uma vida miserável, uma vida triste, abatida, descontente, querendo morrer, sem vontade de viver. E você não tem nada de bom e nada de bom faz, e a tua vida é aquele vegetar, dia após dia, sem maiores novidades. Isso, irmãos, é falta de conhecimento de Cristo Jesus. É falta de Cristo Jesus no coração. A partir do momento que nós abraçamos o convite do Senhor, vinde a mim. A partir do momento que nós nos colocamos junto com o Senhor e permitimos que o jugo dele seja colocado também sobre o nosso pescoço, nós vamos usufruir, irmãos, de uma vida nova, uma vida de novidade, uma vida de satisfação, uma vida gerida pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus há de nos orientar, há de nos dirigir, há de nos conduzir de uma forma maravilhosa. E só desta forma nós vamos entender o que é o jugo suave, porque seguir a Cristo não é um peso, viver Cristo não é um peso, viver e fazer a vontade do Senhor não é um peso, mas é uma alegria, é uma satisfação, é um contentamento para as nossas almas. Mas eu preciso entender isto e colocar a minha vida nessa sintonia com o Senhor. Eu preciso colocar a minha vida em direção, em ordem com aquilo que Deus quer. Amados, não há como fugir do senhorio de Cristo. Não há como fugir. Quando você foge, você terá problema sério na tua existência. Ou você aceita o senhorio de Cristo, ou você viverá uma vida miserável sobre a face da terra. Uma vida de desilusão, de tristeza, decepções, uma vida de depressão, talvez. Uma vida sem vida. Porque a vida só é possível quando estamos realmente com Cristo e sob o senhorio de Cristo Jesus. Precisamos aceitar o Senhor como Salvador da nossa vida. Precisamos colocar Deus como o primeiro na nossa existência. Precisamos permitir que o trono da nossa vida seja ocupado pelo Senhor. Que o Senhor venha ser entronizado dentro de nós. Só desta forma, meu irmão, nós vamos encontrar verdadeiramente o descanso para a nossa alma. Vamos encontrar o alívio que o Senhor oferece. Vamos entender quão bom e agradável é seguir a Cristo Jesus. Quão bom é falar do amor do Senhor, quão bom é viver a vontade do Pai Eterno e estarmos sobre a face da terra para cumprir aqui os nossos dias, mas cumprir com satisfação, cumprir com alegria, porque temos convicção que aquele que morreu na cruz, este nos chamou para estarmos junto dele e nos revestiu com poder e autoridade. Mas para que eu tenha esse poder e essa autoridade, você não pode esquecer de forma alguma, é preciso ir até o Senhor, aceitar o convite, e o convite é, vinde a mim, e é um convite aberto para todos aqueles que estão sobre a face da terra. Quando nós lemos Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, nos diz a palavra, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós lemos esse texto, nós nos deparamos com duas propostas do Senhor. A primeira proposta, ir até Cristo, aceitar o convite do Senhor.
E a segunda proposta é que devemos tomar o jugo de Cristo. Tomar o jugo de Cristo é viver a vontade dele, é andar com ele, é ser companheiro de Cristo, é possuir a mente de Cristo Jesus. Eu vou a Cristo, tomo o jugo de Cristo e assim eu terei uma vida abençoada, uma vida cheia do Espírito e o Senhor manifestará poderosamente na minha existência. Se você não tem experimentado Deus na tua vida, provavelmente essas propostas do Senhor não são uma verdade na tua existência. Provavelmente você ainda não acatou o convite do Senhor, mesmo estando dentro da igreja. Mesmo estando dentro da igreja. Amém? Entenda isso. A igreja é uma congregação na qual você reúne-se com irmãos. Mas quem pode mudar e fazer que as coisas aconteçam na tua existência, este somente é Cristo Jesus, pois Cristo é o único que pode mudar nossa sorte, mudar nossa vida. Portanto, vá ao encontro de Cristo. Dê a tua vida a Cristo. Entregue o teu caminho a Cristo e tome sobre vós o jugo, a canga de Jesus e verás como serás feliz e como a tua vida terá sentido e terás objetividade na tua existência. Amém? Que Deus abençoe muito a tua vida, muito a tua casa. Que você seja feliz e que seja cheio do Espírito Santo de Deus e que seja um com Cristo e que a paz do Senhor esteja sobre a tua existência em nome de Jesus.